Boa noite a todos. Vamos dar início na noite de hoje ao estudo da Casa Espírita Amor e Luz. Então, primeiramente, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, iniciar a nossa prece. Deus, nosso Pai, de todo amor e bondade, Jesus, nosso Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita de estarmos aqui nesse momento, para darmos início a mais uma noite de estudo, a mais uma noite de harmonia. Nós possamos estar procurando abrir a nossa mente para obter novos conhecimentos que nos ajudarão no nosso processo evolutivo. Vamos pedir a Deus, nesse momento de pandemia, que nós possamos ter força, coragem, fé e esperança. Que nós possamos nos unir, aproveitar esse momento para reflexão, para transformação, para nos ajudar uns aos outros, levando a todos que estiverem à nossa volta palavras de fé, de conforto, de ânimo, de certeza da Tua bondade, de certeza da Sua misericórdia, Senhor. Que juntos nós vamos vencer essa batalha. Muito obrigado, Senhor. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então, o estudo da noite de hoje vai ser do Livro dos Espíritos, o capítulo 4, intitulado Princípio Vital. Nós vamos iniciar com a questão de número 68 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta qual é a causa da morte entre os seres orgânicos. O subtítulo que nós vamos estudar é a vida e a morte. Então, nessa pergunta 68, Kardec pergunta qual a causa da morte entre os seres orgânicos. E os espíritos respondem: o esgotamento dos órgãos. Então, Kardec ainda fica com algumas dúvidas e faz uma segunda pergunta, a letra B da questão 68, onde Kardec pergunta: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento numa máquina desorganizada? E os espíritos respondem mais uma vez: sim, se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida dele se vai. Ou seja, se uma máquina está mal montada, se ela não está com as peças completas, com as peças boas para o funcionamento, a máquina vai parar de funcionar. Da mesma forma, se os nossos órgãos, os órgãos do nosso corpo físico, eles não estão preparados, eles estão adoecidos e não conseguem executar as funções do corpo humano, as funções que o corpo exige, a vida cessa. E continuando a questão 69, o Kardec também pergunta aos espíritos: por que uma lesão do coração, antes que dos outros órgãos, causa a morte? E os espíritos respondem: o coração é máquina de vida, mas o coração não é o único cuja lesão ocasiona a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Então, perguntou, quando se tem um problema diretamente no coração, no órgão vital que é o coração, se leva à morte. E os espíritos responderam que não é somente o coração, é um conjunto dos órgãos que um depende do outro para fazer aquela harmonia do corpo material, para poder cumprir todas as funções. Então, todos os órgãos são importantes, não é somente o coração que, se for lesionado, que vai ocasionar a morte do corpo físico. Todos os órgãos têm o seu papel, então estão interligados e o nosso corpo depende de todos eles. Aí na questão 70, a pergunta: em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos em sua morte? Depois da morte do corpo físico, para onde vai esse princípio vital? Para onde vai essa matéria depois que acontece a morte? E aí a resposta:
a matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Então, o que é isso, gente? O fluido, né, vital, o fluido que anima os nossos corpos, esse fluido que a gente recebe para fazer com que essa máquina funcione, ele é o fluido vital que nós recebemos, que é dado para nós, que é tirado do fluido universal, do fluido cósmico. E esse fluido, ele é dado a nós, né, para estar funcionando enquanto os órgãos também estão funcionando. Se os órgãos não estiverem funcionando, o fluido vital ele não consegue dar a vida àquele órgão que está doente, que está adoecido. Então, o ser orgânico, estando morto, os elementos dos quais está formado sofrem novas combinações que constituem novos seres. Estes tiram da fonte universal o princípio da vida da atividade. O absorve e o assimila para devolvê-lo à mesma fonte quando deixarem de existir. Então é isso que acontece, né? Quando a gente recebe esse fluido vital que nos dá vida, do fluido universal, do fluido cósmico. E quando, né, acontece a morte do corpo físico, esse fluido vital ele volta para a massa de origem, que é o fluido universal ou fluido cósmico. Esse fluido vital é para nós como oxigênio. A gente depende dele como o corpo físico precisa do ar, né, nos pulmões. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados desse fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que lhes opera aproximação em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida. Então, o fluido vital está ali dando vida para todos aqueles órgãos sadios, né? Os órgãos estão funcionando, então o fluido vital está ali nesses órgãos, dando vida para eles. Mas quando o órgão não está saudável, quando o órgão está adoecido, está lesionado, chega um momento, né, tal é o adoecimento desses órgãos, que o fluido vital ele é impotente, ele não consegue mais dar vida para aquele órgão, porque a parte, né, física, o órgão é físico, a parte física dele está adoecida, então aquele fluido vital é impotente, não consegue dar vida a um órgão que está todo lesionado, está muito adoecido, já não tem mais condições de vida material. Aí acontece a morte física. Então, o fluido vital é essencial para nós, como oxigênio, mas ele precisa que os órgãos estejam bem, funcionando bem, saudáveis, para que ele possa mandar esses fluidos para eles. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É da harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, com o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Então, um relógio que se desgasta com o tempo ou desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em movimento, né? Então, tá dando um exemplo aqui para nós. Aqui tá falando do relógio, né, de força motriz, coisa da época, né, que foi feito o Livro dos Espíritos. Então, vamos trazer mais para a realidade. Vamos imaginar um telefone, né, que a bateria fosse o fluido vital e a carcaça do telefone, a parte física do telefone, as teclas, né, o teclado, essa parte é a matéria, como se fosse o nosso corpo físico. Enquanto a bateria está carregada e o telefone está funcionando normalmente, a tela, as
teclas, está tudo funcionando normalmente, fica tudo trabalhando em conjunto, numa harmonia. Você pode usar ali perfeitamente seu telefone celular. Mas se por acaso deixar ele cair um tombo, né, ele se espatifar no chão, a bateria vai descarregar? Não, a bateria continua carregada. O fluido vital ainda está ali presente. Mas a bateria não é suficiente para fazer aquele telefone que está tudo espatifado no chão, que está tudo arrebentado. A carcaça dele já não vale mais de nada, não tem como você montar, não tem lugar de você colocar a bateria, não tem as teclas mais para você digitar, o teclado está todo quebrado, o visor, você não consegue ver nada. Então, a bateria não tem aquela força suficiente para fazer você usar o telefone. Porque você precisa do conjunto da bateria, né, forte, recarregada, uma bateria que seria o fluido vital, mas você precisa da carcaça do telefone, das partes do telefone também funcionando, para que possa exercer essa harmonia. Então esse seria um exemplo, né, de como não adianta, né, se nós tivermos com o corpo, um depende do outro. Não adianta a gente estar com o corpo físico perfeito, os órgãos funcionando perfeitamente, se a gente for perdendo fluido vital, vai acabar que a gente vai morrer, vai acontecer a morte do corpo físico, porque a gente vai ficar sem fluido vital nenhum. Da mesma forma, que se a gente tiver muito fluido vital e a gente não cuidar do nosso corpo físico e os órgãos forem se deteriorando, forem estragando, adoecendo, o fluido vital também não tem condições de existir nesse corpo onde os órgãos estão adoecidos. Então, é um dependendo do outro. Né? É como o cérebro. O cérebro, né, a ciência estuda o cérebro, a gente precisa do cérebro, é a parte que a ciência estuda. Mas a mente, né, aquela mente que pensa, aquela mente que planeja, aquela mente é o cérebro que está fazendo isso? Não, a mente já é do espírito, é da individualidade do espírito. Então, um depende do outro para funcionar em harmonia, para a gente poder cumprir o nosso objetivo, né? Aqui na nossa reencarnação, o papel que a gente veio exercer, a gente precisa dessa harmonia das duas partes funcionando bem. Aí que dá mais um exemplo, né? Temos imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe eletricidade como todos os corpos da natureza em estado latente. Os fenômenos elétricos não se manifestam senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então, pode-se ir dizer que o aparelho está vivo. A causa da atividade vindo a cessar, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Né? Então, agora aqui a gente vai pegar um aparelho elétrico também, para a gente ter mais um exemplo, para a gente compreendendo, né, o que é esse fluido vital, qual que é a importância do fluido vital para nós e dos nossos órgãos também trabalhando em harmonia saudavelmente. Aqui a gente pode, né, vamos pegar o exemplo de um liquidificador, por exemplo. Se o liquidificador está ali, a energia está ali, se a gente colocar a tomada se a gente, né, inserir a tomada lá para poder ter energia, o liquidificador está lá, está recebendo energia já no plugue da tomada. Mas é preciso da rodinha do liquidificador lá para girar, para ele começar a funcionar. Então, da mesma forma, se o liquidificador estiver ali, mas se ele não tiver mais aqueles botões que giram lá para bater, se ele não tiver, o motor dele não estiver funcionando corretamente, se o copo estiver quebrado, a gente não vai fazer o uso correto daquele liquidificador, mesmo que ele esteja recebendo energia. Então é a mesma coisa, mesmo que a gente esteja recebendo esse fluido vital, se os nossos órgãos não estiverem saudáveis o suficiente para poder exercer a função do corpo físico, a energia vital, o fluido vital não vai poder fazer nada para nós. Tá? E a importância de se cuidar bem da nossa saúde física também, para a gente poder ter essa harmonia entre o fluido vital e os órgãos do corpo funcionando corretamente. Aqui continuando, os corpos orgânicos seriam assim como uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida.
a cessação dessa atividade produz a sua morte. Então foi o que a gente acabou de falar, né? Se a gente desligar a energia, não funciona o aparelho. Da mesma forma, o liquidificador pode estar perfeito, lindo por fora, brilhante, com todas as peças montadas, com tudo funcionando aparentemente certinho. Se a gente não colocar o plug na tomada, ele não vai funcionar. Tá vendo como que um depende do outro? Né? Então, a carcaça do liquidificador, a parte externa do liquidificador está funcionando perfeitamente. Mas se não tiver aquele fluido vital, aquela força, aquela eletricidade, quando a gente liga o plug na tomada, ele não vai funcionar, porque não tem fluido vital. Da mesma forma que se ele está recebendo fluido vital, mas o liquidificador está todo estragado por fora, a gente não sabe nem qual tecla que a gente aperta para ligar, ele também não vai funcionar. Então, realmente é uma harmonia onde um depende do outro. E essa quantidade de fluido vital, ela é a mesma para todos? Vamos ver. A quantidade de fluido vital não é absoluta. Em todos os seres orgânicos, varia segundo as espécies e não é constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie, aos que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. Então, aqui, ó, a quantidade de fluido vital não é absoluta, não é a mesma para todos os seres orgânicos, né? Para cada um há uma quantidade de fluido vital. Por exemplo, as plantas. As plantas é um ser orgânico, ela recebe fluidos vitais, mas elas precisam bem menos de fluido do que o humano. Né? Elas têm só sensações, elas não precisam dessa vitalidade, né, de energia para a gente se movimentar, para a gente falar. Ela não precisa de tanto fluido vital. E nós já precisamos de mais, então nós temos mais fluido que as plantas. Não é absoluta para todos os seres orgânicos, não. E mesmo para nós, tem diferença, né, de fluido vital de uma pessoa para outra. Da mesma pessoa, mas em épocas diferentes, né? A gente com 15 anos, a gente tem muito mais fluido vital, muito mais disposição, tá com a pilha carregada. E depois a gente com 50, 60 anos, a gente não tem mais aquela mesma quantidade de fluidos. Às vezes nós não temos mais. Ou às vezes a gente com 50, 60, 70 anos, hoje eu estou com mais fluidos vitais. E amanhã eu posso estar com menos. Então, esse fluido vital, ele tem uma variação também. Ele não tem uma quantidade, né, não é absoluto. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida, se não se renova pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Olha, então, além do fluido vital ele não ser absoluto, né, para todos, ter diferença, ele ainda se esgota. Então, a gente deve fazer o máximo para a gente manter os nossos fluidos vitais. Ele se esgota e a vida, a gente tem como renovar esses fluidos vitais, aumentar esses fluidos vitais. E como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer para conservar os nossos fluidos vitais e adquirir, né, receber mais fluidos vitais? Quais as formas que a gente tem de receber essa energia, esse fluido? E eu coloquei aqui umas coisas para a gente ver. Sintonia com o plano espiritual. Sintonia através da prece, né? Quando a gente está em sintonia através da prece, tendo pensamentos bondosos, de amor, de caridade, nós estamos recebendo mais fluidos vitais. Os nossos chakras estão abertos para receber esses fluidos benéficos. Quando a gente, né, faz a respiração mentalizada, consciente, a gente também está recebendo fluido vital da natureza. A gente pode receber. Quando alguns alimentos também, né, orgânicos, né, uma fruta, como você come uma fruta da natureza, você pode estar recebendo um pouco de fluido vital. Então, existe como, né, a gente cuidar do nosso fluido vital. Existe a forma da gente estar renovando o nosso fluido vital. E o fluido vital, né,
ele pode ser transmitido de uma pessoa para outra, como eu acabei de falar, né, da fruta, do oxigênio, quando você faz uma respiração mentalizada, consciente, e também pode ser transferido de um humano para outro, né? E a gente vai lembrar do que acontece aqui na casa espírita, né? O passe magnético, uma forma muito importante de se repor esse fluido vital, de você fortalecer, de você conservar o seu fluido vital, de receber essas energias. Então, esse passe, quando a gente recebe esse passe magnético, o passista, ao aplicar o passe, por força da sua vontade e desejo, ele transmite fluidos espirituais, vindo dos espíritos do plano etéreo, e fluidos materiais densos, fundamentalmente responsáveis para os fluidos materiais, reequilíbrio físico de quem está recebendo esses fluidos, tá vendo? Então, essa combinação, né, de fluidos espirituais que vêm dos espíritos que estão no mundo etéreo, né, no mundo espiritual, e os fluidos, né, que estão se misturando com o fluido do médio passista que está ali transmitindo esses fluidos, junto um com o outro, né, eles podem levar à cura, né, de doenças físicas mesmo, de doenças psíquicas, e restabelecer a energia daquelas pessoas, né, que se encontram enfraquecidas, que estão com o fluido vital baixo, né, que estão precisando de um bom fluido vital. Tá aí a grande importância, né, da gente ter consciência disso e saber que essa transmissão de fluidos, ela pode ocorrer de uma pessoa para outra. E aí, só através do passe magnético na casa espírita que acontece essa transmissão? Só na casa espírita? Não, nós podemos ter essa transmissão de fluido com um amigo. No momento que você toca no amigo, um aperto de mão, um abraço, um olhar carinhoso, de bondade, de caridade. Nesse momento a gente também pode dispor de fluido vital. A gente pode transmitir para o outro. Se a gente tem, né, de sobra, se a gente tem de forma saturada esse fluido vital, nós podemos estar transmitindo para aquele que está mais necessitado. Então, seja na casa espírita, através do passe magnético, onde o passe se prepara, né, para estar lá naquele momento, com a ajuda dos espíritos, né, superiores, ele está ali aplicando o passe magnético, ele se prepara, tendo bons pensamentos, estudando, está ali para receber e passar de forma a realmente levar saúde e restabelecer aquela pessoa que está ali. Mas nós também, no nosso dia a dia, se nós desejamos passar para o outro bons fluidos, se a gente deseja passar para o outro energias boas, nós devemos, né, nos policiar para que nós possamos ter bons fluidos para a gente passar para o outro. A gente possa despender desses fluidos de forma a levar o bem para o outro, ajudar o outro a se reequilibrar. E para isso a gente, né, já tem aquelas técnicas, né, da oração, estarmos de bem com a vida, termos fé, coragem, falar palavras de ânimo, de fé, de esperança, para que a gente possa estar doando bons fluidos. E assim acontece muito no nosso dia a dia. Às vezes a gente encontra com uma pessoa, a gente está, né, para baixo, aquele dia a gente está triste, aconteceu muita coisa na nossa vida, e a gente encontra com um amigo querido, a gente recebe aquele abraço. Agora na época de pandemia não dá, mas que seja um abraço de longe, a gente tem aquele olhar carinhoso, de amor, de bondade, de amizade. Com aquele olhar, com aquele abraço, a gente pode estar recebendo esses fluidos. E aí a gente volta para casa. Nossa, eu acordei triste e agora eu estou bem mais para cima, estou bem melhor. Por quê? Porque nós nos abastecemos do fluido vital daquela pessoa que tinha, né, fluido vital de forma sobrando para nos doar. E a gente volta para casa mais revigorados, né, mais imbuídos de esperança, de fé, porque aqueles fluidos benéficos já estão atuando. A gente recebeu daquela pessoa querida. Então, tanto os passistas,
tanto nós, né, no nosso dia a dia, nós devemos, já que nós temos consciência dessa transmissão de fluidos, já que nós temos, graças à doutrina espírita, esses ensinamentos, nós temos, né, o dever de policiar os nossos pensamentos. Nós devemos procurar ter pensamentos bondosos, de amor, estarmos em sintonia com o mundo espiritual através da oração, para que nós possamos despender bons fluidos, que nós possamos estar, seja trabalhando na cabine de passes, despendendo fluidos de saúde, de ânimo, de coragem, de refazimento, de harmonia, e que nós possamos também saber reconhecer que tem aqueles dias que nós estamos precisando desses fluidos, né? Então, se hoje eu estou na tarefa, no trabalho do passe, às vezes amanhã eu preciso de receber o passe. Nós devemos ter a humildade de falar, não, hoje eu preciso me sentar para receber o passe. Hoje eu não estou muito bem, eu preciso, né, aumentar o meu fluido vital. Eu preciso dessas energias benéficas que vão me ajudar a me reequilibrar. Então, a gente vai passar agora para a segunda parte, né, do nosso estudo. O primeiro item foi a vida e a morte, e o segundo vai falar sobre a inteligência e instinto. Então, na questão 71, a pergunta: a inteligência é um atributo do princípio vital? E os espíritos respondem: não, pois as plantas vivem e não pensam. Tem apenas a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, uma vez que um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio dos órgãos materiais. É necessária a união com o espírito para intelectualizar a matéria animalizada. Ou seja, a inteligência não vem do princípio vital. Porque o princípio vital, ele pode estar atuando, né, como falou, que nas plantas, que não tem inteligência. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, o que é inteligência? Inteligência é a capacidade que a gente tem de raciocinar, de fazer escolhas. É a capacidade da gente ter a nossa individualidade, né, de traçar metas, de fazer planos para a nossa vida. Então, isso é a inteligência, né? Você está sempre em raciocínio e fazendo escolhas, tendo a sua individualidade. E o instinto? O que seria esse instinto? O instinto, né, graças à bondade de Deus, é resposta pronta que a gente já traz no nosso organismo. A gente traz essas respostas de Deus. E a gente vê, né, que o instinto, às vezes a gente fala instinto, a gente pensa, instinto é levado para o mal, né? É o instinto do animal de atacar, de pegar a presa. Não, mas o instinto, ele é benéfico. A gente tem que saber domar esse instinto, né? E a gente vê os animais, às vezes a gente vê coisas que acontecem no reino animal e a gente fala, gente, mas não é possível que não tenha inteligência esse animal, de tão bonito que é a atitude do animal. Mas aí a gente vai pensar, é uma inteligência, o instinto é uma inteligência rudimentar no seu início, né? São respostas de Deus que a gente já traz em nós. E depois, quando os animais têm esses atos instintivos, né? Se eles pegam um animalzinho e dá de mamar, ele não pensa, eu vou dar de mamar para o meu filhote. Ele não pensa assim, é instinto. Ele está lá deitado e o filhote vem, né, e se alimenta. Então é um instinto. Ele não tem aquele raciocínio de pensar, vou me deitar aqui agora para me alimentar os meus filhotes. Não, é simplesmente aquela inteligência rudimentar. Ele tem que ficar quieto, vai ficar quieto e os filhotes vão se alimentar. Não é nada pensado, não é nada premeditado, não é uma escolha. É como se fosse um arrastamento, né? Ele tem aquela resposta no organismo que tem que fazer aquilo naquele momento. A inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento
a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer intercâmbio com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Então a gente pode distinguir, né? Tá falando que a gente pode distinguir assim as classes, né, dos seres. Os seres inanimados, formados só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, né? Então nós vamos pensar, né, as montanhas, esses seres que eles não têm vitalidade e nem inteligência, são seres inanimados, as pedras. E tem os corpos, são os corpos brutos, esses que a gente acabou de citar. E os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. A gente, né, quando a gente fala, né, os animais, as plantas, são seres que têm vitalidade, movimento, sensação, mas eles não têm o pensamento, né, de escolher, de decidir o que querem ou não fazer, como nós temos. Os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar, né, que somos nós, seres humanos. Que nós temos, né, o princípio vital, nós temos a matéria e nós temos mais essa faculdade, que é a inteligência, que nos faz sermos dotados de pensamento, de escolhas, de metas, ser um ser pensante. Então, quanto mais inteligente nós nos tornamos, mais capazes nós somos de compreender as coisas, né, a inteligência universal. Na pergunta 72, Kardec pergunta: qual é a fonte da inteligência? E os espíritos respondem: já o dissemos, a inteligência universal. Então, o princípio dessa inteligência é a inteligência, né? Nós não falamos que Deus, né? Qual que é a pergunta 1 do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, de onde qual que é a fonte dessa inteligência? Da inteligência suprema de Deus, a inteligência suprema, a inteligência universal. E aí continua, né, na 72, pode-se dizer que cada ser toma uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como toma e assimila o princípio da vida material. E os espíritos respondem: isto não é senão uma comparação, mas não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. De resto, como sabeis, há coisas que não é dada ao homem penetrar, e esta é desse número para o momento, né? Então aqui os espíritos respondem para nós, né, que isso aqui é uma comparação que ainda não está perfeita, é uma comparação na forma que nós podemos entender no momento. Porque quanto mais inteligentes, quanto mais conhecimento a gente adquire, mais capacidade da gente compreender as coisas, né, divinas, as coisas do mundo etéreo. Por exemplo, nós sabemos de forma sucinta, né, que é Deus, que está lá no Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Mas nós não sabemos falar muito ainda de Deus, nós sabemos dos atributos de Deus, da sua bondade, da sua justiça, né, de todos os seus atributos, da sua imutabilidade, mas nós não sabemos falar muito, porque nossa inteligência ainda é muito pouca para compreender a natureza de Deus. Então, a partir do momento que a gente for adquirindo mais inteligência, mais inteligente, a gente vai ser capaz de entender coisas que hoje a gente não entende. Da mesma forma que naquela época, né, Jesus ele disse, né, que ia enviar um Consolador prometido. Porque naquela época as pessoas não tinham a inteligência suficiente para compreender como a gente já consegue entender hoje a doutrina espírita. Então agora que nós já estamos dotados de mais um pouquinho de inteligência, nós
temos o conhecimento do Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, onde a gente já tem possibilidade de saber mais coisas, de entender coisas que a gente não entendia naquela época de Jesus. E aí na pergunta 73, o instinto é independente da inteligência? Não precisamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto é uma inteligência não racional. E é por aí que todos os seres provêm as suas necessidades. Então nós vamos voltar lá onde a gente falou dos animais, né? Eles fazem as coisas, a gente vê tantas coisas bonitas que às vezes acontecem dos animais, os cachorros, né, que acompanham seus donos, que ficam esperando por seus donos na porta de hospitais, cães que às vezes acham até filhos de humanos, né, jogados e pegam e levam até lugares de socorro. A gente sabe de muitas histórias que passam hoje nas redes sociais, na televisão. E isso a gente pensa, mas será que esse cão que pegou aquele bebezinho na lixeira e levou até a porta do hospital, ele não tem inteligência? Ele tem um instinto, né, de ver alguma coisa frágil ali e pegar e levar para um lugar que tem movimento. É esse instinto, que não deixa de ser uma inteligência, mas na sua fase rudimentar. Não é aquela inteligência pensante, aquela inteligência que a gente tem que raciocinar. É uma inteligência ainda rudimentar, e da qual, né, eles conseguem prover as suas necessidades. A caça, de cuidar dos seus filhotes, de fazer as suas casas. Então é dessa inteligência que os animais vivem. Aí na questão 74 tem a pergunta: pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Quer dizer, precisar onde termina um e começa a outra? E os espíritos respondem não, porque frequentemente eles se confundem, mas se podem muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e aqueles que pertencem à inteligência. Então aqui os espíritos falam para a gente que não tem como a gente definir, né, o limite entre esses dois, que eles estão juntos, né, a inteligência e o instinto, porque o instinto tem o seu lado bom, né, o instinto é bom, só que a gente que não sabe dominar os instintos, né, a gente que como humano pensante que deve dominar esse instinto, colocar ele ao serviço do bem. Nós que devemos, né, dominar o instinto de avançar sobre o outro quando o outro nos ameaça. Aí nós devemos dominar esse instinto e colocar ele a serviço do bem. Então, o instinto, ele é o bem. Ele só precisa ser dominado por esse ser pensante que agora já possui a inteligência. Então, é exato dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? E mais uma vez eles respondem não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e algumas vezes com mais segurança que a razão. Ele não se transvia nunca. Tá vendo? Então, com essa resposta a gente vê que o instinto ele é para o bem. Nós que às vezes, né, não sabemos controlar, nós não sabemos educar esses instintos, porque agora a gente já tem chance de educar. Nos animais não, é aquela inteligência rudimentar, é só um instinto. Eles não têm pensamento para poder educar esse instinto. Então, às vezes, né, eles usam esse instinto de animal mesmo. Agora nós não, nós somos humanos, nós temos a possibilidade de usar o instinto só para o bem e saber, né, controlar, conter, educando esse instinto para colocar ele somente a serviço do bem. Ele está falando aqui, ó, com mais segurança que a razão. Ele pode nos guiar no caminho seguro com mais segurança do que a própria razão. Por quê?
A razão, né? Às vezes a gente começa a pensar demais, a gente começa a usar o nosso ego, colocar o egoísmo, colocar o orgulho, e a gente acaba tomando a decisão errada. Mas a gente usando o instinto, né, bem educado e usando a nossa inteligência com pensamentos bondosos, a gente sempre vai ser levado para o caminho certo. É onde aqui, continuando, ainda no 75, a segunda pergunta. Ela seria infalível se não fosse falseada pela má educação, o orgulho e o egoísmo? O instinto não raciocina, a razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Então, podemos encontrar sempre o caminho certo, ouvindo a nossa consciência. A gente sempre fala, né? Onde estão as leis de Deus? Na consciência. Então, a gente sempre, né, usar a nossa consciência, ouvir lá dentro de nós, a gente tem as respostas já do caminho certo, da decisão certa. Mas a gente, para isso, tem que estar educando sempre esse instinto. A gente tem que estar sempre raciocinando, usando a nossa inteligência para educar esse instinto e para fazer uso dessa inteligência com pensamentos bondosos, com pensamentos amorosos, de caridade, para que a gente não possa deixar o orgulho, o egoísmo e todos os outros vícios, né, da nossa personalidade interferir e nos levar por caminhos ruins. Então, só para a gente concluir, né, estou falando aqui que o instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto os da inteligência são resultado de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e as necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, a vontade e a liberdade. Então, para a gente finalizar, né, mostrando para nós que é isso, o objetivo, né, que esse instinto, né, agora educado, ele possa se aliar à nossa inteligência para que a gente possa conquistar cada vez mais conhecimentos, mais inteligência e escolhermos, tomarmos decisões por caminhos certos, né? Então, pouco a pouco esse instinto vai sendo educado, pouco a pouco nós vamos tendo mais conhecimento, aumentando nossa inteligência e os dois aliados vão nos dar sempre as respostas certas, usando o instinto educado, adquirindo inteligência, tendo os bons pensamentos, para que os dois possam juntos, né, sem interferência do egoísmo, sem interferência do orgulho e de todos esses vícios, que nós possamos sempre escolher os melhores caminhos, aliados do instinto educado e da inteligência. Então, a mensagem da noite de hoje, né, o estudo dessa noite, era esse. Eu agradeço a atenção de todos, né, que Jesus nos ampare e nos dê novas oportunidades de estarmos aqui estudando, né, assuntos tão edificantes. Que Deus esteja com cada um de nós, esteja em cada lar, trazendo harmonia e paz. Boa noite, muito obrigada a todos.